Boa noite, bem-vindos. Mais uma noite, mais uma live que estamos aqui. Agora temos um nome para essa live. Eu deixei com filtro, mas estou achando que tá com tanto filtro. Mas agora vai ficar com filtro, que eu não vou sair e entrar de novo. Não sei se dá pra tirar. Queria tirar, deixar. Eita. Acho que não dá pra tirar o filtro. Mas tá, vai assim mesmo. Boa noite. Falar com vocês um pouquinho. Semana passada não tivemos live, estava em viagem. Algumas pessoas conhecem um programa que existe lá na Estância Paraíso, é chamado Moriá. E é como se fosse um retiro espiritual, né? É um programa voltado mais para cura, libertação. E é como se fosse um retiro de 3 dias. Foi um tempo precioso, eu estive lá com umas amigas. Um tempo onde a gente vai lá somente para receber, e a gente recebe do Senhor de todas as formas. Então foi um tempo muito precioso, é algo que várias pessoas que eu caminho já fizeram, né, o Moriá, e eu sempre ouvia falar, mas nunca ninguém explica realmente o que acontece lá, né? As pessoas só falam, olha, precisa fazer, e aí eu pensava, será que não pode falar o que acontece lá? Mas a verdade é que é inexplicável, não dá para explicar o que são esses 3 dias. É um renovo de Deus. Então, não tem como explicar o que é o Moriá. É só realmente vivendo. Então, quem tem oportunidade, se informe sobre o Moriá. Quem puder, participe. É algo poderoso mesmo. E é algo que só acrescenta na caminhada cristã. Enfim, é isso. Por esse motivo não tivemos live na semana passada, mas voltamos agora. E o assunto de hoje é um assunto que Deus falou muito comigo essa semana. Desde a semana passada, Deus vem falando muito comigo. E eu até trouxe essa palavra na quarta-feira, na reunião que eu tenho aqui com as meninas. Eu trouxe uma palavra sobre isso. E aí eu fui me aprofundar agora para live. E eu fiquei meditando sobre o fruto do Espírito. O que realmente é o fruto do Espírito Santo de Deus, né? Então, eu vou orar para a gente começar. E eu peço que vocês participem, que vocês fiquem aqui, que vocês abram o coração para receber a palavra que Deus tem hoje, para receber esse estudo do que Deus tem hoje. Eu creio que a própria Bíblia diz que toda palavra é inspirada por Deus. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que Paulo escreveu em Gálatas 5. Então, abram o coração para receber o que Deus tem para nós essa noite. Eu creio que é algo que pode dar um novo rumo para as nossas escolhas e para a nossa maneira de viver. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por mais uma noite poder estar aqui, poder fazer aquilo que o Senhor me comissionou a fazer nessa terra, Pai. Obrigada pelo privilégio, pela oportunidade de poder falar da Tua palavra, de poder ser boca do Senhor nessa terra e expandir o Teu reino na nossa geração, Pai. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha me capacitar nessa noite, que o Senhor venha me ungir os meus lábios, Pai, e que da minha boca saiam palavras que geram vida, Pai. Te peço, Senhor, que cada palavra falada nessa live sejam palavras que venham diretamente do Teu trono, do Teu coração, e que sejam como águas purificadoras que
vão passando e limpam, Senhor, tudo aquilo que está poluído, tudo aquilo que está sujo, Pai. E a minha oração é para que nessa noite o Senhor venha limpar o nosso coração, o Senhor venha purificar o nosso coração, o Senhor venha assim trazer respostas, renovo e um novo direcionamento, Pai, para as escolhas da nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor, nesse momento, comece a mexer, Senhor, no coração das pessoas que me ouvem. Mexe, Senhor, com o entendimento delas, expande a capacidade delas, Pai, de compreender a Tua palavra. Peço, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa discernir a Tua voz nessa noite. Para que tenhamos, Senhor, sabedoria, diligência, Pai, e amor, Pai, dentro dos nossos corações para receber a Tua palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor traga paz, mansidão, bondade, Senhor. Que o Teu Espírito derrame sobre essa live uma sabedoria do alto, uma paz que excede todo entendimento. E se alguém aqui entrou com o coração aflito, entrou com as emoções perturbadas, entrou com pensamentos poluídos, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga clareza agora. Eu oro para que o Senhor traga cura. Eu oro para que o Senhor traga renovo, restauração, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação de Satanás, eu repreendo, Senhor, toda inveja, eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que vem tentar nos humilhar, nos desanimar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que as palavras dessa live venham trazer vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler com vocês hoje Gálatas 5, a partir do versículo 16, é uma passagem que a maioria de nós conhece, não é nenhum mistério da Bíblia, mas é uma passagem que todo mundo conhece, mas que é sempre bom que a gente continue florescendo ela em nossos corações. Gálatas 5, a partir do versículo 16, vai dizer: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Até aqui. E eu fiquei meditando sobre essa palavra mais uma vez. O Senhor me trouxe para realmente talvez mastigar um pouco essa palavra, e hoje eu acredito que vai ser bem rápido. Eu espero não dar muita volta e ser direto ao ponto sobre o que Paulo quis dizer com isso. E a verdade é que Paulo está falando sobre o resultado das obras da carne
e o resultado do fruto do Espírito. E se a gente se atentar, ele fala, né, as obras da carne. E quando ele vai falar sobre o Espírito, ele fala o fruto do Espírito. E isso é algo que a gente escuta sempre na igreja sobre as obras da carne, os frutos do Espírito, mas a verdade é que Paulo escreve, as obras da carne são, mas o fruto do Espírito é. Então as obras da carne, ela está no plural e o fruto do Espírito é singular. O fruto do Espírito é um só. As obras da carne são muitas. É algo que a gente precisa lidar porque são muitas, é um cardápio de opções de obras da carne. Mas quando a gente vai falar do fruto do Espírito, a gente está falando de uma coisa só. E quando a gente vive pela nossa carne, quando vivemos pela carne, Paulo está nos dizendo que existe um resultado de viver pela carne. E por isso que ele nos diz, olha, não vivam pela carne. Porque existe um resultado manifesto de quem vive pela carne. E aí ele também vai falar sobre viver no Espírito. Porque viver pelo Espírito gera outro resultado. Então o fruto do Espírito, ela é a evidência de Jesus em nós, no nosso caráter. A reprodução do caráter de Jesus em nós. Isso é o fruto do Espírito. A obra do Espírito Santo, o que ele quer dizer é que conforme você vive, conforme você se comporta, a sua maneira de viver, ela revela o que está dentro de você. Então, a obra do Espírito Santo, ela é revelada em nós quando nós não precisamos falar nada. Quando você não precisa falar que você é cristão para que outros saibam que você é. Isso é o resultado do fruto, o resultado do Espírito em nós. Isso é o fruto. E lá em João 15 vai falar que Jesus fala que ele é a videira verdadeira e quem permanece nele gera frutos. Então é algo que é sem uma força, é sem um trabalho necessário para isso. Permanecer em Jesus gera um fruto. Então essa é a obra revelada de Jesus, o fruto do Espírito. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, o que nós estamos demonstrando com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver para os outros. O que as pessoas que nos veem, o que a gente revela? Será que nós estamos revelando obras da carne? Ou será que nós estamos revelando um fruto do Espírito? Porque os seus hábitos, aquilo que é hábito para você, aquilo que você vive, aquilo que faz parte da sua vida, é um reflexo daquilo que está dentro de você. E todo hábito, ele reflete uma disciplina, todo hábito, ele reflete algo que você vive internamente. E se a gente voltar um pouco, quando Jesus estava caminhando com os discípulos, ele vai falar que no final da caminhada dele, ele vai falar para os discípulos que é preciso que ele vá embora, ele vai falar sobre a morte dele, e aí ele vai falar que é preciso que ele vá. Só que Jesus caminhando na terra, Jesus era Deus encarnado. Então quem caminhava com Jesus, caminhava com Deus lado a lado. Os discípulos caminhavam com Deus e Jesus vai dizer, olha, é preciso que eu vá. Só que não só isso, ele não vai dizer que é preciso, ele vai dizer que é melhor que ele vá. E aí a gente fica pensando, como assim é melhor que Jesus vá? O que pode ser melhor para nós? Como pode ser melhor para nós que Jesus morra, que Jesus saia de perto de nós? Como que pode ser melhor para nós que Jesus saia do meu lado? E os discípulos talvez ficam perturbados, porque na nossa mente,
não existe a capacidade de Jesus estar longe de nós e que isso seja melhor para nós, que isso seja preciso para nós. Só que o que ele quer dizer, ele fala, é preciso que eu vá, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. O Espírito não vem. Porque até então, Jesus caminhava com os discípulos, ao lado dos discípulos, mas quando Jesus vai aos céus, ele manda o Espírito, e esse Espírito começa a habitar dentro de nós. Então agora não é mais Jesus caminhando com os discípulos. Agora não é mais o Jesus caminhando com eles, mas sim dentro deles. E isso que nós estamos vivendo hoje. O Jesus que nós temos hoje, nós não temos mais um Jesus caminhando conosco. Ele está nos dizendo, olha, talvez vocês estão esperando que eu caminhe ao lado de vocês. Talvez vocês estão esperando que eu faça milagres ao lado de vocês. Mas eu hoje estou dentro de vocês. O Espírito Santo não é alguém que caminha ao nosso lado, mas é alguém que caminha dentro de nós. Dentro, não fora, dentro. E aí isso nos traz a revelação como nós estamos nos comportando como alguém que tem o Espírito Santo dentro ou alguém que está esperando somente caminhar com alguém que está fora. Porque tudo que fazemos, todos os nossos hábitos revelam aquilo que está dentro de nós. E aí em Gálatas 6, Paulo vai escrever, não se deixam enganar. Aquele que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós estamos semeando revela aquilo que nós colheremos. Aquilo que semeamos dentro revela o que a gente colhe fora. E em outra passagem, quando eu estava estudando, me veio a passagem de quando os discípulos eles interrogam Jesus por algo que ele falou aos fariseus, que os fariseus eram um povo que acreditavam que as impurezas elas vinham de fora, o que contaminava vinha de fora, e aí Jesus fala, não é o que entra pela sua boca que contamina você, mas é aquilo que sai de você. E lá em Mateus 15, Pedro disse, Jesus, nos explica essa parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que elas comem. E aí Jesus vai explicar essa parábola a Pedro e ele vai dizer, tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina, pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. São essas coisas que o contaminam. E todas essas coisas que nos contaminam é aquilo que Paulo vai escrever que são as obras da carne. E é aquilo que ele vai nos dizer, olha, não vivam pelas obras da carne. Porque muitas pessoas elas podem ter dons espirituais, porque dons não é a mesma coisa que fruto. A palavra vai falar sobre as obras da carne, sobre dons espirituais e sobre o fruto do Espírito. E tem muitas pessoas buscando por dons espirituais, mas longe de viver o fruto do Espírito, longe de receber o fruto do Espírito. E aí tem pessoas que acreditam que o que revela que é um cristão, o que revela uma caminhada com Jesus são os dons. Aí tem gente que está desesperada porque quer falar em línguas, porque quer ter sonhos, porque quer colocar a mão e curar,
porque quer ter palavras de conhecimento, profecias. E aí ora e pede, Senhor, me dá os teus dons, mas dons é diferente de fruto. E aí por isso que a gente vê igrejas cheias de dons. E o que eu falo igreja não é igreja, templo. Eu falo igreja as pessoas, cristãos. Quem se intitula cristão. Porque quem se diz cristão é aquele que crê em Jesus. E é por isso que a gente vê quantas e quantas pessoas cheias de dons. Só que longe de viver um andar santo. Porque os seus hábitos, os seus costumes, a sua maneira de viver não revela aquilo que está dentro. E é possível sim que as pessoas tenham os dons, mas que o fruto não esteja desenvolvido dentro do coração. Então, mais do que buscar por dons, o Senhor ele nos chama para querer o Espírito Santo dele. Porque o que define a nossa espiritualidade não são os nossos dons, não é se fala bem, não é se tem visões, não é se tem profecia, não é isso que define a nossa espiritualidade. Mas sim o fruto do Espírito, o caráter de Jesus refletido em nós. A transformação de vida, a manifestação externa da obra interna que é feita em nós. Porque o que reflete Jesus não é aquilo que você faz força para fazer, mas é aquilo que internamente transforma você e que resulta numa transformação de vida. Jesus fala que quando ele vai embora, ele mandaria o Espírito Santo. E esse Espírito é a manifestação de Deus em nós. Jesus na terra era Deus caminhando ao nosso lado, mas o Espírito Santo de Deus é Deus dentro de nós. É Jesus morar dentro de nós, e quando Jesus mora dentro de você, é preciso que haja transformação. Porque se não tiver transformação, você não conheceu Jesus. Se não tiver mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de postura, você não conheceu Jesus. É impossível conhecer Jesus e permanecer a mesma pessoa. Porque a palavra nos diz que o fruto do Espírito gera o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E você não pode escolher ter só uma dessas coisas, porque ele é um fruto inteiro. E ser cheio do Espírito Santo não é o que você fala, é aquilo que você faz. A sua casa é uma habitação do Espírito. Você não pode ir na feira, no mercado e comprar uma tangerina que ela venha faltando um gomo. Toda vez que a gente compra uma tangerina, ela tá fechada, inteira, do começo ao fim. Todos os gomos estão completos. E assim é o fruto do Espírito. É um fruto só, com vários gomos. E é impossível que venha errado. O Espírito Santo não erra. E ele não errou com você, ele não esqueceu de derramar sobre você uma parte do fruto. Não falta domínio próprio, não falta amor, não falta paciência, não falta mansidão. Embora a gente costuma externar que não temos domínio próprio, não temos paciência. Mas Jesus ele revela, quando você recebe o Espírito, todas essas coisas fazem parte. Deus está falando de um fruto só. Tudo revela a glória de Deus em nossa vida. Então, é impossível que você seja um cristão, que você seja alguém que recebeu o Espírito e que não haja mudanças externas vistas, não só por você, mas também por outras pessoas, mas principalmente aquilo que você gostava, que você não gosta mais, aquilo que você fazia, que não faz mais. Por exemplo, uma casa bagunçada. Nosso Deus é um Deus de ordem. E se você costuma viver no meio da sujeira, viver no meio da bagunça,
O Espírito Santo, ele não habita em lugares bagunçados, em lugares sujos. Então o Espírito, ele começa a dizer: ei, arrume a sua casa, arrume as suas coisas. Como está o seu guarda-roupa? Como está o seu quarto? Como é a sua casa? Se alguém chega, como está a sujeira da sua casa? Então tudo isso reflete o Espírito em nós. Outro dia eu abri a parte do guarda-roupa do Bruno e tinha umas roupas que ele tira, mas não tá suja, mas também não tá limpa porque ele usou uma vez só e daí ele deixa ali pra usar de novo. Só que daí passou 3 dias, ele não usou aquela roupa de novo e daí ficou ali bagunçada no guarda-roupa dele. E aí eu abri e falei pra ele: que bagunça é essa no guarda-roupa? Tu é um homem de Deus. E homens de Deus, eles refletem Deus em tudo que fazem. A gente não pode refletir Deus somente quando a gente vai falar sobre a Bíblia. A gente tem que refletir Deus no nosso trabalho, a gente tem que refletir Deus na roda de amigos, a gente tem que refletir Deus no mercado, a gente tem que refletir Deus na academia. Porque a gente começa a ver quantas pessoas que dizem que tem uma vida com Deus, dizem conhecer Jesus, mas quando vai pra academia vai pelada. O Instagram, foto pelada. Será que isso é um fruto do Espírito? Ou será que isso não é uma obra da carne? Porque o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, toda vez que você mostra o seu corpo, que você sexualiza o seu corpo, você está sexualizando o Espírito Santo de Deus. E isso não é nenhuma religiosidade, eu estou falando sobre o Espírito Santo, aquele que é santo. Se você precisa escolher a maneira de se vestir numa festa com amigos e na igreja, alguma coisa tem errada. Se você, na roda de amigos, você vai com o decote, com os peitos aparecendo, com tudo aparecendo, aí você fala: não, na igreja eu não posso ir assim. Por que não pode? Se o Espírito Santo habita em você em todos os lugares, você precisa refletir a glória de Cristo em todos os lugares. Se em alguns lugares você precisa mostrar, é porque talvez você esteja querendo uma aprovação humana, e aqueles que buscam a aprovação humana estão longe de querer a aprovação de Deus. Então, se você busca uma aprovação humana, seja no seu trabalho, nos assuntos que você tem no seu trabalho, na roda de amigos, no grupo de WhatsApp, moralidade sexual, aquilo que os seus olhos veem, o assunto que vocês têm, aquilo que sai da sua boca, aquilo que contamina o seu coração, isso tudo reflete se o fruto do Espírito caminha, está em você, ou se são as obras da carne que gritam em você. Porque as obras da carne, elas são como um cardápio que você pode escolher, elas são várias, elas são manifestas. E aí fala impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ciúmes, ira, egoísmo. Porque algumas pessoas, elas podem lutar contra a imoralidade sexual, mas daí, não, mas eu não sou egoísta. Enquanto outras podem, não, meu negócio é embriaguez. Mas, não, a idolatria eu não tenho. Então, as obras da carne são várias. Mas o fruto do Espírito, ele é um só. É impossível que você escolha qual o fruto que vai viver dentro de você. Quando Jesus vem, o Espírito Santo vem, todos esses frutos fazem parte. E o fruto é o resultado daquilo que o Espírito Santo coloca dentro de você. E quem escreve essa carta de Gálatas é Paulo. E Paulo é um exemplo perfeito daquele que recebeu o Espírito Santo e teve uma conversão verdadeira. Porque Paulo é aquele que perseguia, que maltratava, aquele que não tinha a revelação de Deus, aquele que acreditava fazer o que era certo. Porque Paulo, pela lei, ele fazia o que era certo.
pela lei, ele acreditava que estava agradando a Deus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, esse Espírito começa a habitar dentro dele e ali ele vive uma conversão verdadeira, muda de atitudes, a ponto que todos veem quem ele se tornou. Então Paulo é uma referência, alguém com autoridade para falar sobre fruto do Espírito, porque ele experimentou daquilo que o fruto do Espírito faz. Então, quando você é dominado pela carne, você é dominado por alguma obra da carne, seja imoralidade sexual, impureza, seja inveja, seja embriaguez. Quais são as obras da carne que estão dominando você a ponto de te fazerem tirar os olhos daquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de você? Quando o Espírito reina, você recebe o fruto e tudo é desenvolvido junto. Não existe nenhum milagre, não existe os 5 passos para que você tenha o amor, porque tem gente que diz, não, então o fruto do Espírito é amor, alegria, então eu vou desenvolver o amor, então eu vou desenvolver a paciência. 3 passos para você ser paciente. 5 passos infalíveis para a mansidão reinar em você. Eu sinto te informar, mas não existe nenhum milagre. Não existe nenhum caminho que faça com que o milagre do Espírito, do fruto do Espírito, tenha resultado na sua vida. O resultado só vem com a entrega genuína do seu coração a Deus. Porque quem derrama sobre nós o fruto do Espírito não é nenhuma palavra que você lê, mas sim o próprio Deus derramando no seu coração aquilo que só Ele pode fazer. Essa lista do fruto do Espírito, ela não é algo que nos gera cura, ela é como se fosse um exame de sangue que a gente talvez veja que tem alguma coisa errada em nós, o cansaço, indisposição, e aí a gente fala, eu vou lá fazer um exame de sangue para ver como eu estou por dentro. E aí sai o resultado do exame de sangue. E aí mostra que o hematócrito tá baixo, talvez a vitamina tá baixa. Só que só você ver que está baixo não cura. Então, a gente ler isso na Bíblia, a gente lê que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só a gente ler e saber, não é isso que vai abastecer em nós o fruto do Espírito. É como um exame. Só saber que tem déficit de alguma vitamina não cura você. O que você precisa fazer é suplementar. O que você precisa fazer é ter diligência, comprometimento com as vitaminas necessárias para que aqueles números subam e que você tenha uma transformação de vida. Então, o que Jesus nos deixa na palavra através de Paulo não é que você vai ler isso e que vai desenvolver, mas saiba o que o Espírito produz. E veja se na sua vida alguma parte desse gomo não está se desenvolvendo. Porque se um não desenvolve, nenhum outro vai desenvolver plenamente. Porque se um dos gomos não cresce, nenhum outro vai crescer. Todos precisam estar em harmonia, todos precisam estar em conjunto, em comunhão. E essa cura e esse crescimento é somente quando você vai para os pés de Jesus e você fala para Ele, Senhor, até então as obras da carne estavam governando, até então as obras da carne estavam manifestas na minha vida, porque aquilo que você vive é o que manifesta o que está dentro. E se você manifesta grosseria, se você manifesta palavrão, se você manifesta nervosismo, se você manifesta
egoísmo. Essas são as obras da carne. E um pouco antes ele vai dizer, olha, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que ele está dizendo é, quanto mais perto de Deus vocês estiverem, menos força a carne vai ter para reinar sobre vocês. A carne e o Espírito sempre estarão em conflito. Então o que a gente precisa é correr para Deus e dizer, Senhor, governa a minha vida. Senhor, eu olhei essa lista, eu fiz o meu exame, eu fiz o meu check-out e eu vi que talvez os meus frutos não estão saindo muito desenvolvidos. E para esse desenvolvimento acontecer, é somente quando você permite que o Espírito Santo nos chame, o Espírito Santo chame você. E que o Espírito Santo reine sobre você e que ele tenha o controle da sua vida. Porque a verdade é que as obras da carne, elas são manifestas todas as vezes que nós queremos ter o controle. E quando nós temos o controle da nossa vida, a gente permite que a nossa carne reine. Porque a nossa carne tem desejos da carne. A nossa carne, ela é voltada para ciúmes, para ira, para embriaguez, para inveja. A nossa carne é voltada para isso. Mas ele nos fala, olha, vivam pelo Espírito. Porque quando vocês estiverem no Espírito, de modo algum, vocês vão satisfazer os desejos da carne. Essa é a verdade de Deus para nós. Nós temos a responsabilidade de escolher como nós andaremos. Você tem a oportunidade de escolher quais são os caminhos que você quer trilhar, as escolhas que você quer fazer. Todas as suas escolhas determinam algo que você vai colher. Tudo que você semear, certamente você vai colher. Então, para o fruto do Espírito desenvolver em você, é preciso que você caminhe no Espírito. Tem uma passagem em Atos 19 que Paulo vai chegar em Éfeso e vai falar que ele chega em Éfeso e ele encontra um grupo de discípulos. Então, geralmente, a gente quando vive no futebol, quando a gente chega em algum lugar, a gente sempre se encontra com alguém que já conhecia, né? Um amigo, geralmente recebe a gente. Então, Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele vai se encontrar com esse grupo de discípulos. Ou seja, alguém que caminha com a mesma mentalidade dele. Discípulos de Jesus caminham da mesma forma. Só que daí a palavra vai dizer que quando ele chega lá, ele fala assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles respondem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí, se a gente refletir nos dias de hoje, será que se Paulo entrasse na nossa casa, será que se Paulo entrasse na sua casa, será que se ele entrasse no seu trabalho, será que se ele abrisse seu guarda-roupa, será que ele visse como você se comporta, será que se Paulo visse suas roupas, será que se Paulo visse o que sai da sua boca, será que se Paulo visse o que você vê quando ninguém está vendo? Será que ele falaria isso também? Olha, você recebeu o Espírito Santo? Porque a palavra vai dizer que eles eram discípulos de Jesus, eles criam em Jesus. E crer em Jesus, a verdade é que até os demônios creem. Só que o que nos diferencia de outros é o Espírito Santo. E a minha oração é para que ninguém chegue diante de nós e tenha dúvida de que recebemos o Espírito Santo. Imagina Paulo chegar diante de você, olhar a maneira que você se comporta, a maneira que você trata os seus filhos, a maneira que você trata as pessoas, a maneira que você trata funcionários, a maneira que você trata garçom. Será que
Paulo olharia e diria assim: ei, vocês receberam o Espírito Santo? Porque quem recebe o Espírito Santo recebe o fruto que o Espírito causa. O fruto é o resultado daquilo que está dentro de você. E a maneira que a gente precisa viver a vida é que as pessoas ao nosso redor olhem para nós e tenham a experiência e o desejo de caminhar como alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus. Para que as pessoas não olhem para nós e tenham dúvida se recebemos o Espírito Santo. Para que Jesus não chegue diante de nós e olhe e pense assim: esse aí não recebeu o Espírito Santo. Não é esse Espírito que eu mando, não é esse o fruto do Espírito. Então, se você está caminhando debaixo de obras da carne, a minha palavra de hoje, o que Deus colocou no meu coração para a minha vida e para a sua vida é: se renda aos pés de Jesus. Faça uma oração de entrega e fale: Senhor, até agora a minha carne estava reinando. Os meus desejos carnais estavam reinando. Mas hoje eu escolho viver em obediência ao que o teu Espírito nos diz. E o que o Espírito nos manda, aquilo que o Espírito coloca, que já colocou em mim e em você, são obras de bem, são fruto que reflete o bem, que reflete a luz de Jesus. É impossível andar no Espírito e se alimentar das coisas da carne. Não espera que algo destrua a sua vida para que você busque por aquilo que o Espírito Santo traz. Porque vai dizer que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Cada vez que você escolhe semear as coisas da carne, lá na frente a colheita será destruição. E a única forma de se render ao Espírito é caminhando com Ele. É verdadeiramente se entregando, sendo sensível àquilo que Ele fala. Sendo sensível, obediente no que você vai falar, nas palavras que saem da sua boca, como você vai se comportar, obediente àquilo que Deus coloca no seu coração e que você acha que é loucura da sua cabeça, obediente na forma que o Senhor nos chama para agir. E talvez o Senhor vai chamar você para agir de uma maneira diferente que outra pessoa age, mas esse é o Espírito em você. Para de querer que o Senhor caminhe ao seu lado. O Senhor caminha dentro de você. Você é a representação de Jesus nessa terra. Nós somos a Bíblia que anda para que outros vejam. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Nós não podemos... Eu costumo sempre falar isso porque nós somos pecadores. Eu sou pecadora, eu tenho tanto ainda que melhorar. E eu sempre falo muito isso: não olha para mim, não olha para mim, olha para Jesus. Mas a verdade é que nós temos que ter um andar tão em santidade a ponto que as pessoas olhem para nós e falem: eu quero viver essa vida, esse Espírito, esse fruto, eu quero esse fruto em mim. O nosso andar precisa ser santo a ponto que não olhem para nós e digam: você recebeu o Espírito Santo? Porque tem diversas pessoas dentro da igreja que a gente olha e diz: será que recebeu o Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo chega, ele traz transformação, ele traz cura, ele traz renovo, ele traz mudança de rota, mudança de atitude. Mudanças que são vistas não só internamente, mas é aquilo que reflete, é aquilo que exterioriza. Você não é mais o mesmo depois que o Espírito habita em você. Depois que o fruto do Espírito está sobre a sua vida, você não é mais o mesmo. E tudo isso começa a ser visto de fora. E através dessa palavra eu também
me rendi a uma obediência do Senhor, porque o Senhor já tem me chamado, eu falei para vocês sobre um encontro presencial que eu vou fazer. Então, eu tenho medo e eu tenho dificuldade, às vezes, em obediência ao que Deus me chama. E depois de entender sobre essa palavra, eu sei que o fruto do Espírito, ele traz alegria, amor, ele traz a mansidão. E também o fruto do Espírito, por mais que não esteja aqui, eu creio que ele gera obediência em nós. Eu creio que o conjunto disso tudo é uma obediência à voz do Espírito Santo. E dessa forma, eu obedeci ao chamado dele. Dia 4 de novembro, teremos o primeiro encontro presencial em Florianópolis. Na verdade vai ser em São José, né? Mas é ali do ladinho de Floripa, Campinas. E convido a todas as mulheres para estarem presentes. Vai ser um evento fechado para algumas mulheres. E quem for participar, eu creio que a maioria que me assiste aqui não é de Floripa. Mas quem for, em breve eu colocarei mais informações. Tô com o coração cheio de expectativa para o que o Senhor vai fazer. E é isso, então. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que essa palavra tenha trazido clareza para que você compreenda que o fruto do Espírito, você não é só amável, você não é só fiel. Você carrega o fruto do Espírito dentro de você. Você carrega esse fruto e às vezes você só precisa desenvolvê-lo. Mas desenvolver esse fruto não é com a sua força, não é com 5 passos de mágica. Desenvolver esse fruto é somente com aquele que nos chama para permanecer nele. Jesus nos chama para permanecer nele. Que cada vez que nós permanecemos nele, ele permanece em nós. E essa permanência, nós somos incapazes de gerar fruto longe de Jesus. Então essa permanência em Jesus é o que reflete o fruto do Espírito, que reflete o resultado desse fruto, a ponto de trazer luz para a vida daqueles que estão nas trevas. Amém? A minha oração é para que Deus tenha falado com vocês nessa noite e que a oração de vocês seja nessa noite: Senhor, me enche do teu Espírito, porque o teu Espírito me enche de amor, me enche de alegria, me enche de paz, me enche de paciência, me enche de amabilidade, me enche de bondade, me enche de fidelidade, me enche de mansidão, me enche de domínio próprio. Eu até conversei com as crianças há pouco tempo atrás, que eu tava nervosa com eles. E aí eu falei: filho, olha, quando a mamãe estiver muito nervosa, lembra a mamãe que a mamãe precisa orar. Então, quando a mamãe estiver muito nervosa, que estiver brigando com vocês, que estiver sem paciência, fala assim: mamãe, vai orar. Mamãe, acho que você precisa ir pro quartinho. Eu falei: então me lembra, filho, que quando eu estiver nervosa, quando a carne estiver reinando, eu preciso de mais tempo de oração. E às vezes o que falta em você não é paciência. Às vezes o que falta em você não é mansidão, e às vezes o que falta em você não é domínio próprio. Às vezes o que falta em você é só um tempo com Jesus. É só uma conversa com Jesus. Então reflete sobre isso. Porque todas as vezes que nós estamos mais perto de Jesus, menos vontade das coisas da carne nós temos. E mais cheios do que esse fruto desenvolve nós seremos. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Sejam cheios do Espírito de Deus. Eu vou orar para finalizar. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, pelo teu ensinamento, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos lembra e
nos chama para perto de Ti, Pai. Nos perdoa por tantas vezes deixarmos a carne reinar. Nos perdoa por tantas vezes esquecermos daquilo que o Teu Espírito gera em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a melhorar, Pai. Derrama do Teu fruto sobre a nossa vida, a ponto que sejamos cheios, Pai. Cheios da Tua luz, cheios da Tua glória, cheios do amor que vem do alto, da mansidão que vem do alto, do domínio próprio que vem do alto, da fidelidade que vem do alto, Pai. Nos faz sermos fiéis à Tua palavra, nos faz sermos fiéis, Senhor, aos Teus mandamentos, nos faz sermos fiéis a Ti, Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor nos encha, Pai, do Teu fruto, a ponto de não querermos mais degustar, Pai, sobre aquilo que a carne nos oferece, Pai. Nos enche do Teu fruto, a ponto que nós não fiquemos em dúvida, Pai, do Teu chamado para a nossa vida, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa sondar o coração de cada um, trazer paz, trazer mansidão, Senhor. Trazer, Espírito Santo de Deus, clareza sobre o chamado de cada um, Pai. Que o Teu Espírito e que a Tua voz seja real, seja audível, Senhor, nessa noite no coração de cada um, Pai. Só Tu sabes as lutas, só Tu sabes, Senhor, o buraco que cada um aqui está, só Tu conheces, Pai, as aflições, só Tu sabes o medo. E somente as Tuas mãos podem retirar do nosso coração tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Eu oro para que nessa noite o Senhor retire toda dúvida, retira, Senhor, toda ansiedade, retira toda depressão, Pai. Retira, Senhor, toda armadilha do diabo, Senhor, para aprisionar a mente dos Teus filhos, Pai. E que o Senhor liberte, Pai. Que o Senhor traga clareza, que o Senhor traga direção, Senhor, nessa semana ainda, para aqueles que Te buscam, Pai. Porque a Tua palavra vai dizer que o Senhor está à porta e bate. E se nós abrirmos, o Senhor entrará. E nós, nessa noite, permitimos que o Senhor entre. Que o Senhor entre no nosso coração, que o Senhor entre na nossa casa, entra na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Entra, Senhor, até nas áreas que nós tentamos esconder, Pai, das pessoas que nos rodeiam. Mas nós abrimos para Ti e Te pedimos, Senhor, nos liberta de nós mesmos. Nos liberta, Senhor, dos pecados ocultos. Nos liberta, Senhor, da nossa libertinagem, da nossa idolatria, Pai. Nos liberta, Senhor, dos pensamentos perversos. E vem reinar, Pai. Vem ter o controle e a direção da nossa vida, Pai. Nos ensina, Senhor, a caminharmos em santidade a ponto que nós sejamos um exemplo a ser seguido, nós sejamos um reflexo do Senhor nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe vocês. Quem for de Floripa, se programem para o dia 4 de novembro. Que teremos um encontro marcado. Deus abençoe vocês. Boa noite. Amo vocês. Os comentários que vocês fazem aqui eu não consigo ler porque senão eu me distraio, eu perco o foco. Mas vocês podem conversar entre vocês. Depois o Bruno ele me fala o que foi falado. Eu vi que o Rafa mandou uma mensagem. Mas é isso, que vocês sejam agraciados pelo favor de Deus nessa noite e que o fruto do Espírito possa preencher o coração de vocês a ponto de que nada falte. E sempre se lembre que o fruto é algo que a gente desenvolve à base de obediência. Deus abençoe vocês.